No final do século XIX, em uma cidade da Inglaterra, essa é a história de um menino que viveu durante essa era. Tudo começa com uma mulher chamada Miranda, sendo elogiada em uma mansão, onde todos diziam que ela era elegante como uma rosa. Ela apenas agradece e, com um sorriso diabólico, afirma: "Sim, sou uma rosa linda com espinhos." A cena é cortada. Agora, em uma espécie de porão, Miranda está falando com alguns cadáveres. Ela ordena que seu filho, Wanda, o protagonista, se livre deles. Wanda, com um olhar perdido, pergunta se sua mãe comemoraria seu aniversário com ele. Ela apenas lhe dá um tapa, dizendo: "Se você não fosse meu filho, eu já teria te matado." Minha mãe era a mais perversa e cruel assassina da época, e eu era trancado como prisioneiro no porão. Nunca, em toda a minha vida, pude sair para fora. Minha mãe raramente falava comigo. Fui criado por uma babá, e graças a isso fui educado. Mas as babás eram frequentemente trocadas. Um dia, minha mãe falou: "Tem um trabalho que só você pode fazer." Esse trabalho era organizar corpos. Eu era apenas uma ferramenta para minha mãe. Passava a maior parte do tempo sozinho, com os corpos. Voltando ao presente, Wanda escuta um barulho de tiro. Subindo as escadas do porão, percebe que sua mãe havia sido morta por duas pessoas desconhecidas. Ele se desespera e foge, correndo sem rumo até onde suas pernas o levassem. Agora, sentado no chão, em meio a uma cidade movimentada, Wanda é abordado por um velho suspeito, que o convida para sua casa, prometendo uma boa refeição quente. Na casa do velho, Wanda agradece pela refeição, mas logo em seguida, o homem o puxa para seu quarto, tentando violá-lo. No dia seguinte, enquanto o velho o elogiava durante a refeição, Wanda, com um sorriso diabólico, perfura o olho do desgraçado, dizendo: "Isso é minha diversão." Em seguida, o envia para o inferno. Nos é mostrado um pequeno flashback em que Wanda afirma ter encontrado uma maneira de se divertir. Voltando ao presente, o fantasma de sua mãe aparece, abraçando Wanda e dizendo: ele realmente era seu filho. Parado no meio da cidade, novamente um homem chamado Will se aproxima e pergunta a Wanda se ele havia se perdido de sua mãe. Wanda responde que sim e diz que talvez nunca mais haverá. Will, então, pergunta se ele é órfão por causa da guerra e explica que trabalha em um orfanato organizado e mantido pelo governo, onde cuidam de crianças que não têm nenhum parente para ajudá-las. Ele convida Wanda para ir até lá. Agora no orfanato, Will apresenta Wanda às outras crianças. Uma garota chamada Sharia se aproxima dele, mostrando o orfanato e respondendo algumas perguntas. Momentos depois, Wanda está sendo espancado por alguns meninos do orfanato. Após o ocorrido, Will diz que garantirá que eles sejam repreendidos. Wanda, porém, diz apenas que está tudo bem. Will insiste, falando que se as coisas estiverem difíceis, não há problema em chorar. Ele diz que talvez Wanda só não saiba demonstrar seus sentimentos muito bem. Nosso herói vazio responde: "A única coisa que minha mãe me ensinou foi como sorrir." Will ainda insiste, dizendo que esconder seus sentimentos é mais doloroso. Wanda então corta, afirmando: "Você é uma pessoa gentil. Então talvez eu te conte. Vivi toda a minha vida sozinho em um porão, então é como se eu nunca tivesse existido. Talvez seja por isso que eu não conheço a maioria desses sentimentos." Wanda rapidamente muda de tom, dizendo que estava apenas brincando. Ao sair da sala, Will grita: "Você não está mais sozinho. Pode depender mais dos adultos." Cena corta. Agora, enquanto conversava com Sharia, Rog chega e interrompe, dizendo que ela não deveria ficar perto de Wanda, afirmando que ninguém gostava da atitude de adulto dele. Wanda, então, tira sarro de Rod, fazendo com que ele e Sharia saiam da sala. Mais tarde, deitado na cama, nosso herói, perdido em seus pensamentos, diz que seus dias são terrivelmente chatos e que essa não é a vida que ele queria viver. No dia seguinte, Wanda pergunta a Will se há alguém usando a casa do outro lado da cerca.